Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um resumo da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o professor Jairo Cardoso e pertenço à Primeira Igreja Batista em São Miguel do Guaporé, igreja cujo pastor-presidente é o pastor Lorival. Aos domingos, nós estamos fazendo agora a reflexão sobre o momento, sobre a crise, a pandemia que estamos enfrentando. Nós temos recebido muitas lições vindo da parte de Deus, apesar do momento em que nós estamos vivendo. Então, através da crise, através da pandemia, estamos aprendendo valiosas lições vindo da parte do nosso Senhor. E analisando o período que nós estamos fora das nossas igrejas templo, ambiente, porque nós já vimos, já ficou comprovado durante esse período que igreja é um organismo vivo, ela é dinâmica, ela não precisa de paredes. A igreja somos nós, e a nossa casa pode ser o templo. Então a igreja não parou como organismo vivo, ela continua. Nós estamos refletindo sobre esses momentos. E eu quero aqui, já no início, analisar com os irmãos e apresentar 3 pilares que representam a igreja, ou que poderia representar a igreja nesse momento. O primeiro pilar é para dar esperança e combater o medo, com informações preciosas, a mensagem de Deus e encorajamento para ninguém que venha desistir, a ficar pelo caminho da fé nesse momento. Então, um papel fundamental e importante da igreja nesse momento é dar esperança, é combater o medo, é dar empoderamento, encorajamento vindo da parte do Senhor, através das nossas lições, através da palavra. O nosso pastor tem levado o culto nas quartas, sábados e domingo à noite, a partir das 7h30. Nós estamos aqui levando essa live e os irmãos estão aí assistindo e outras pessoas também. Mas tudo isso é para dizer que Deus está no controle da situação, para darmos esperança, para te encorajar nesse momento difícil. Um outro pilar importante e fundamental da igreja é, mesmo distantes, mantermos a adoração e a comunidade, mesmo que seja online. É o que está acontecendo agora. É o que o nosso pastor está fazendo. Mesmo sem a presença física, nós estamos unidos em comunidade. Nós estamos mantendo a nossa adoração, a nossa devoção ao nosso Deus. Não é porque a igreja está de porta fechada, a igreja templo, que nós também nos afastamos de adorarmos. Cada um no seu local, o pastor, eu, através das nossas lives, através dos meios tecnológicos, estamos levando a palavra do Senhor para mantermos a nossa unidade e a nossa adoração ao nosso Deus. E uma outra pilar importante, um outro fundamental importante da igreja nesse momento é expressar a compaixão e o cuidado de Deus com todos. Veja que nós temos pessoas que estão sendo afetadas, pessoas que estão sendo dizimadas. E a igreja está aqui, orando pelos irmãos que perderam seus entes queridos, que estão passando por momentos de dificuldade, mas nós estamos expressando o amor de Deus, através do nosso amor, através das nossas orações, porque Deus é amor. E se nós queremos viver um papel semelhante a de Deus, a de Jesus, nós temos que expressar o amor. Então, o papel fundamental da igreja nesse momento também é mostrar e expressar essa compaixão, a compaixão de Deus. E nós também nos amamos mutuamente, porque esse é o mandamento de Deus. Então a igreja serve para dar esperança, combater o medo, encorajar, também para manter a adoração, nem que seja online, e também a expressão da compaixão de Deus. E falando em igreja, não são poucos irmãos que eu encontro de vez em quando, ou até mesmo me mandam um recado, falando da saudade do grupo, de WhatsApp que eu vejo da igreja, da saudade dos irmãos em estar juntos novamente na igreja, louvando, orando, cantando, ouvindo a mensagem, nas nossas atividades. Nós tínhamos várias programação por esse ano que até agora não realizamos devido ao momento. Então nós temos saudades. Essa saudade de abraçar, de cumprimentar os irmãos, de estar junto, no meio, de promover o nosso junta-panelas, vamos dizer assim, nossos almoços, as jantas, comemorar os aniversários do mês. Muita gente está com saudade, inclusive eu. Tem uma passagem na palavra de Deus que expressa muito bem esse momento.
E meditando na palavra de Deus, que se encontra em Mateus, no capítulo 17, versículo de 1 a 4, diz o texto: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte. Transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Veja só. A presença de Deus, a reunião que ali estava naquele monte, que Jesus levou seu discípulo, como nós lemos, para aquele momento, a comunhão que existia, a paz que existia ali, a presença de Jesus, a presença de Moisés e Elias, a presença dos santos em um só lugar, proporcionou um momento muito especial, tão aconchegante, tão prazeroso, que Pedro, o mais afoito de todos, tomou a liberdade de dizer: vamos ficar aqui, vamos fazer o nosso barraco aqui, vamos armar aqui o nosso acampamento, vamos ficar aqui, porque é muito bom estar aqui. E agora, nós estamos também assim, redescobrindo a essência da vida na igreja, a essência da vida em comunidade, em vida em família, em vidas na igreja. Sentindo saudade de estar com os irmãos, sentindo saudade de estar aplaudindo junto, de estar cantando junto, de estar aprendendo juntos. É certo que dá até vontade agora, né? Se quando voltássemos também fizesse até um dia que ficássemos sempre juntos, como fazemos no retiro, um dia especial, todo mundo junto, comemorando. Tão grande é a nossa saudade, é a nossa força de estarmos juntos. Meus irmãos, a palavra de Deus já nos diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então essa união, essa paz, essa harmonia, ela é prazerosa. E agora estamos sentindo muita saudade de estarmos juntos. Assim como Pedro, muitos falam comigo: que saudade de abraçar, que saudade de estar na igreja novamente. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Em breve, nós vamos estar juntos novamente, se Deus quiser. O mundo está no maligno. Isso nós sabemos. Esse momento também, como diz 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Então, essa situação do qual nós estamos vivendo, nós sempre tivemos em perigo. Todos os dias. Nós nunca tivemos, digamos assim, vida normal, sem perigo. O Covid-19 só reforça uma verdade sobre nossa existência. Nós nunca estivemos numa vida normal, paz, tranquila. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Então, isso já estava previsto. Então, não adianta nós nos acomodarmos e falar que a vida era normal antes. Sempre tivemos perigos. Nas décadas passadas, no século passado, também tivemos aí epidemias, gripe espanhola, de repente não atingiu tanto a nossa cidade, tanto o nosso país como tem atingido. Então isso serve para mostrar que a nossa vida é finita. Ela sempre foi cheia de crise. Nós estávamos entorpecidos, nós estávamos, digamos assim, não crendo muito nessa realidade. Estudamos o livro de Jó e isso mostrou para nós a dificuldade da vida. Um homem muito rico, mas passou por dificuldade. Então o vírus, essa pandemia, está refrescando a nossa memória do quanto somos finitos e frágeis, desafiando-nos a depender com mais intensidade da soberania divina e abandonarmos todo tipo de teologia triunfalista ou postura arrogante. Em meio a esse cenário apavorador, a pergunta sincera que devemos fazer é: como podemos estar seguros? A resposta é a mesma que Abraão deu ao seu filho Isaque, quando estava levando para ser sacrificado, onde Deus havia ordenado. Então Isaque faz essa pergunta para Abraão: onde está o cordeiro para o sacrifício? Entenda que Abraão naquele momento estava em crise. Ele estava obedecendo a palavra de Deus, mas estava com o coração apertado, apesar de tudo.
E o que Abraão respondeu? Gênesis 28, 22 e 8 diz: Deus proverá. Abraão cria na doutrina da providência divina. E é o que nós também devemos fazer. A pergunta é: aonde está? O que devemos fazer? Como podemos estar seguros? A resposta está em Deus. Deus proverá. Meus irmãos, Deus está nos alertando que a nossa vida é finita. Devemos viver na dependência de Deus. Na dependência de nosso Deus. Segundo as Crônicas, no capítulo 3, versículos 5 a 4, traz um episódio, conta a história do rei Josafá, um rei poderoso, que também tinha Deus no seu coração, ficou sabendo que um exército, multidão, vinha atrás dele, vinha atrás do povo de Judá. Nessa passagem bíblica que vou ler agora, Josafá teve medo. Diz assim a palavra do Senhor: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Então veja só, quando nós falamos de dependência, Josafá era um rei, era poderoso. Mesmo assim ele teve medo. E onde que ele foi buscar o seu socorro? Ele foi buscar o socorro do Senhor. A palavra de Deus já diz: o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Nesse plano terrestre material, nós podemos analisar 3 poderes que fracassaram nessa administração de momento de pandemia. O primeiro poder, o poder econômico. Pessoas muito endinheiradas, pessoas ricas, pessoas com muitos poderes financeiros morreram. Então, o poder econômico não foi capaz de sucumbir à pandemia. O poder científico, a ciência ainda não descobriu um remédio para reverter totalmente. Existe aí uns aglomerados de medicamentos que é para tentar combater e salvando muita gente, né? Mas é um coquetel de medicamentos, ainda não há um medicamento específico. Então a ciência, pelo menos no momento agora, se fosse para achar a cura agora, senão todos pereceriam, a ciência não encontraria, porque está até agora. Então, o poder econômico e o poder científico falharam. E o outro poder, que muita gente confia, mas que falhou e que está falhando, é o poder político. Os governantes, os prefeitos, presidentes, chefes de nações não sabem o que fazer, então também falharam. O poder econômico, o poder científico e o poder político. Aonde Josafá foi buscar o poder? Foi buscar o Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Salmo 91, versículo 1, muito conhecido no meu evangelho, diz a palavra do Senhor: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Meus irmãos, aonde é que está o socorro? Para quem é esse Salmo 91? Para quem é? Diz a palavra do Senhor: é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa na sombra do Onipotente, aquele que diz: o Senhor é o meu refúgio, aquele que fez o Altíssimo a sua morada, aquele que se apegou ao Senhor com amor, aquele que conhece o nome de Deus, aquele que invoca o nome de Deus. Esse foi escrito o Salmo 91, ou seja, que sejamos nós, essa pessoa desesperada a buscar a Deus, a amar a Deus, mesmo em tempo de dificuldade. Por último, lembre-se das palavras do apóstolo Paulo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8 e 28. O que são todas as coisas? No final do capítulo, Paulo fala sobre tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. Para o nosso dia de hoje, nós podemos falar a pandemia, o momento de crise. Diz que somos como ovelhas, levadas a matadouro continuamente.
A vida nunca foi normal para Paulo e nunca será normal para nós. A palavra de Deus já nos adverte. Ele concluiu dizendo, mesmo assim ele diz: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Essas são todas as coisas que Deus causa e usa em nossas vidas. Não só coisas boas, mas também coisas ruins, mas é para que nós chegamos próximo dele, para que nós ficamos perto dele. Deus está no controle da situação. Nada acontece se não tiver a permissão de Deus. E aonde é que está a nossa segurança? Só pode estar em Deus. Porque isso nos traz consolo e segurança? Se Deus está ativo nisso tudo, nessa pandemia que está instalada, nos traz o consolo e segurança, porque Ele está no comando. Se Ele não foi pego de surpresa, como não é, seu poder não está limitado. Pelo contrário, está operando em tudo e em todos. Deus está no controle da situação, meus irmãos. Em breve estaremos juntos. Não desista. Fique na sombra do Onipotente. Creia em Deus. A depressão, a ansiedade está nos rodeando o tempo inteiro. Mas devemos ter a fé em Deus. Devemos ter a fé de Abraão. Deus proverá o fim dessa pandemia. Deus proverá a alimentação. Deus proverá o ano letivo. Deus proverá o seu suprimento. Que possamos nos encher do Espírito Santo de Deus, embora o momento difícil do qual nós estamos passando. Creia em Deus. Deus está operando. Deus está agindo em tudo e em todos. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento, Pai. Obrigado, Senhor, porque mesmo no momento difícil, a nossa fé está alicerçada em Ti, Senhor. Meu Pai, tem misericórdia do Teu povo, Senhor, quando clamamos por socorro, Senhor. Assim como fez Josafá, assim como Abraão acreditou, Deus proverá. Nós também estamos na Tua dependência, Senhor. Sabemos que Tu és poderoso para isso e muito mais, além daquilo que possamos imaginar. Senhor, traz a paz, traz o alívio, reverte essa dor que está no coração das pessoas que estão ouvindo agora, Senhor. Traz a alegria, Pai. Traz o consolo, Senhor. O Senhor é nosso escudo, é nossa fortaleza. Senhor, sem Ti nós não somos nada. Somos totalmente dependentes e carentes de Ti, Senhor. Que essa pessoa que está aflita sinta-se aliviada e que possa meditar na Tua palavra e saber que não está sozinha neste mundo. Deus está no controle da situação. Confiando em Ti e na vitória do povo de Deus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus muito os abençoe. Estaremos de volta na próxima semana, se Deus assim permitir.